Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos de casa. Deus abençoe cada um de vocês, os que não estão aqui, os que estão aqui também, claro. Queria aproveitar os recados e dar mais um recado. No dia 10 de maio, nós teremos um culto de casais aqui. Isso aí, Cauã e Vitória estão convidados. Eu ia falar convocados, mas não, né? Se eles não quiserem, não precisa. Teremos um culto de casais, dia 10 de maio, não nesse sábado agora, que vai chegar o outro. Então, vocês estão convidados. Teremos aí um retorno de um propósito que fizemos no outro culto, e que, pelo jeito, né, está bem devagar, a fé está bem fraca, né? Então, reduziram bastante a fé, mas vamos ver o resultado aí até 10 de maio, tem muita água para passar debaixo da ponte. Amém? Então, fizemos um propósito dos irmãos da mesa estarem em comunhão. Tinha um elemento que eles tinham que incluir, tinha que ter uma foto para registrar, porque a gente só acredita vendo. Até agora nada, né? Aliás, eu, Tiago, Nivaldo e Alex. E o restante se fez, não bateu foto, daí tem que fazer outro. Amém? Glória a Deus. Dia 12 de julho, Asaf, eu vou falar, mesmo sem aí, não sei se tu já, né, concretizou, mas não concretizou, se arrependa depois e concretize, né? Dia 12 de julho teremos um outro culto de casais, que daí... nesse agora, irmãos, dia 10 de maio, não tem custo, porque não vai ter jantar, tá? No dia 12 de julho teremos um jantar promovido pelo grupo de jovens. Isso aí. Assim como foi ano passado, que foi maravilhoso, na minha opinião, a de vocês não me importa agora, e foi muito bom mesmo, foi muito jóia, eles fizeram também, né, nessa intenção de arrecadar valor para o retiro, e esse ano já falei com o Asif, e, enfim, ele disse que a princípio tudo ok, né? Então vamos estar fazendo um outro culto de casais, sendo que os jovens vão estar promovendo aí o jantar e tal. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra no Evangelho de Marcos. Peraí, deixa eu olhar primeiro, que talvez não seja nada disso. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 27. A minha versão é Almeida Revista Atualizada, tá? Gabriel. Vamos lá. Marcos 4, 27 diz assim: Depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Vamos orar, irmãos, pedindo a misericórdia do Senhor sobre nós nessa noite. Senhor, te agradecemos por esse momento, por estarmos aqui, Senhor, para ouvir da Tua palavra, para receber, Senhor, a Tua instrução, para sermos edificados e crescermos, Senhor, através dessa preciosidade que é a Tua vontade para a nossa vida. Nós colocamos à Tua disposição agora a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser, para que possamos ser enriquecidos, Senhor, pelo Teu conteúdo, meu Deus. Colocamos também diante do Teu altar, Senhor, as nossas preocupações, Senhor, as nossas angústias, as nossas aflições, as enfermidades, as finanças, Senhor, a família, tudo aquilo que no momento está ocupando a nossa preocupação, o nosso pensamento, colocamos diante de Ti, para que o Senhor venha estar cuidando, colocando cada coisa no seu lugar, preparando o caminho, Senhor, porque nós sabemos que confiar em Ti, Senhor, é a melhor coisa que podemos fazer, meu Deus, em nome de Jesus. Vamos abrir, irmãos, a palavra em Gálatas, no capítulo 6. Vou estar ministrando aqui uma palavra muito conhecida, posso dizer assim, ou um tema muito conhecido, algo que temos até um estudo no nosso canal, que chama-se Lei da Semeadura, acho que foi assim que o Roberto nomeou, foi o Roberto que ministrou esse estudo. Está lá na nossa playlist de O que a Bíblia diz. Esse estudo deve ter 1 ano e meio, mais ou menos. Então, ali, o Roberto explicou bem, aprofundadamente, assim, o tema, e eu vou estar trazendo um pouco disso também aqui hoje, e colocando mais alguns pontos, tá? Gálatas, capítulo 6, versículos 7 ao 9, um trecho bem conhecido. Diz assim: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear,
isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Irmãos, esse tema, como eu falei, é conhecido no meu ponto de vista, né? Não sei se eu lido bastante com isso, então, para mim, é comum. E posso até dizer que quem é cristão, quem não é cristão, assimila isso aqui com muita facilidade, porque comumente a gente escuta que quem planta colhe, e é assim mesmo. E essa lei, posso dizer, né? Isso que o Senhor coloca aqui para a gente, ela atua na vida de todos, conhecendo ou não conhecendo essa lei. Até foi isso que o Roberto ministrou, até falou sobre um ponto que eu uso também, que é sobre a lei da gravidade. Nós, se não conhecemos a lei da gravidade, mas pularmos de um prédio, vamos sofrer as implicações que a lei da gravidade oferece, né? Então, o fato de não conhecer a lei da semeadura não impede a sua operação. Eu planto, eu colho. Por mais que eu não plantei intencionalmente, que não era isso que eu queria plantar, que eu plantei na ignorância, eu vou acabar colhendo cedo ou tarde, porque é uma coisa instituída, assim como a lei da gravidade, como eu exemplifiquei. Eu queria desmembrar um pouquinho esse trecho que eu li, depois a gente vai para outros trechos, tá? Assim, ele começa aqui, nesse ponto, o apóstolo Paulo, que é quem escreveu isso, ele faz um apanhado de assuntos, mas aqui ele está falando assim, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. É mais ou menos assim. Semear, isso também se fará. Então, ele está dizendo, não dá para brincar com Deus, as coisas de Deus são sérias, a lei da semeadura é uma coisa séria. O que você planta, você vai colher. Então, ele está falando aqui, no meu ponto de vista, duas coisas. A intensidade desse ensinamento e também, acho que a coisa principal daqui, não, acho que as duas coisas são importantes, mas eu vou colher exatamente a mesma espécie que eu plantei. Então, se eu plantei ódio, vou colher ódio. Se eu plantei amor, vou colher amor. Vou usar assim um termo bem, né, bem grave, posso dizer. Então, não ache que plantando uma coisa vai colher outra coisa assim parecida. Eu vou colher algo da mesma espécie. Então, se eu sou generoso com alguém, possivelmente vou colher generosidade também. Se eu sou educado, eu vou colher educação. E se, enfim, eu sou amoroso, eu vou colher amor. E por aí vai. Então, ele está falando que a colheita é da mesma espécie do plantio. No versículo 8, fala assim, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Ele está falando de a gente selecionar as sementes que vai plantar. Então, está dando basicamente aí duas opções, né? Vida e morte, como o Senhor nos dá em Deuteronômio, né? Escolha onde vocês querem ir, né? Vida através da obediência, morte através de desobediência. Então, aqui ele está falando, escolha onde vocês querem plantar, no Espírito, e aí, no caso, o Espírito com E maiúsculo, no Espírito de Deus, né? Ou na própria carne de vocês. Então, ele deixa claro para a gente que não tem muito meio termo em cima do muro, semente neutra. Ou estamos plantando para o Espírito ou para a carne. Então, para a carne, são as nossas vontades que não batem com a vontade de Deus. Não precisa ser necessariamente aquele pecado. É a pessoa que colocou a sua carne, a sua vida, o seu bem-estar, a sua satisfação, acima de qualquer outra coisa que ela faz na vida. Então, obedecer a Deus já não é uma prioridade. Prioridade é ser feliz, é estar bem, é fazer mais daquilo que me faz bem, como se tanto ouve hoje por aí. Então, isso é semear para a minha própria carne. Se eu quero só ficar vendo filme a vida toda e dormir, eu estou semeando para a minha própria carne. Eu não estendo a mão para alguém, eu não olho ao redor, eu não faço nada em prol do outro. Eu estou semeando para a minha própria carne. Não é necessariamente um pecado, mas quando toma o lugar de obedecer a Deus, se torna um grande problema. Semear no Espírito é semear nas coisas que conferem as coisas de Deus, semear o que o Espírito Santo se agrada, nos instrui. Então, aí tem a ver com a nossa vida no Senhor e a vida eterna.
Então, tudo que nós fizemos precisa estar ligado com isso. Opa, espera aí, isso aí concorre para a vida eterna? Concorre para agradar a Deus, para glorificar o nome do Senhor? Sim, então eu estou semeando no Espírito. Parece difícil, às vezes, no cotidiano, mas se a gente colocar isso como um filtro, vai ser fácil identificar. Tá? Continuando, o 9 fala assim, e não nos cansemos de fazer o bem. Tem aqui 3 ensinamentos nesse único versículo. E não nos cansemos de fazer o bem. Por que ele fala isso? Provavelmente porque fazer o bem cansa. E cansa mesmo, porque fazer o bem dá trabalho, né? É uma coisa difícil. A gente escuta aí que parece que é mais fácil fazer a coisa errada do que fazer a coisa certa. E é assim mesmo, é mais fácil fazer o errado, porque já é o fluxo da nossa carne, né? Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo, não se canse de fazer a coisa certa. Então, se você está cansado de fazer o bem, saiba que você é normal. Isso aí é normal, a gente cansa de fazer a coisa certa. Fazer a coisa errada é mais fácil. Então, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo correto colheremos. Então, já é um outro ensinamento, a gente não colhe a qualquer momento, a qualquer hora, ou quando eu acho que eu tenho a maior necessidade. Então, a seu tempo ceifarei, se eu não desfalecer. Então, você tem uns poréns aí, né? Eu preciso me manter no propósito, na perseverança. Eu preciso, irmãos, acreditar que aquilo é o que Deus mandou fazer e aguardar o tempo da ceifa, a ponto de não ficar desenterrando a sementinha para ver se está dando certo. Não sei se vocês já viram, tem um filme muito velho não, deve ter uns 12 anos, mas assim, com essa juventude de hoje em dia, né, a gente fala do filme de 2000, eles acham velho. Para mim, velho é de 70 e pouco, de 60 e pouco. Um filme de 2000 e pouquinho ali, chamado Fazendeiro de Deus, que fala sobre uma plantação de batatas, né? E a batata, ela tem um pouco disso, assim, a gente não consegue ver muito, assim, a sua... Sei lá, se a plantação está vindo bem, né? É diferente de outros tubérculos que têm uma parte verde mais viva, né? Como uma cenoura, por exemplo, que tu vê aquilo muito nítido, né? Então, a batata dá uma rama, assim, que se espalha, e sem muita expressão, posso dizer. Então, tu tens que acreditar que tu fez a coisa certa, tu plantou no período certo, irrigou certo, esperou certo, no dia certo, tu vai colher e a batata vai estar boa, né? Então, o filme passa disso para a gente, se vocês não viram, é interessante procurar e ver. Que tudo isso faz parte de uma coisa que o Senhor instituiu, né? Tanto o plantio, a semeadura, quanto a colheita. E, nesse meio tempo, entra a perseverança, eu esperar, eu não ficar cutucando, eu não ficar desenterrando para ver se é aquilo mesmo. Aí não há broto que sobreviva. Né? Eu fico, está maiorzinho, enterra de novo. Vai lá, pode continuar. Está indo bem. Aí, né, gente? Então, precisa plantar e acreditar. Amém? Vamos continuar. Nós vamos ler um outro trecho que, no meu ver, assim, é até um pouco desconhecido. Eclesiastes, capítulo 11, versículos 1 a 6. A gente, não sei vocês, outros que trazem a palavra aqui, mas eu fujo um pouco de Eclesiastes, porque eu acho muito difícil. E o Asaf, esses dias, teve a coragem de dar um estudo sobre, né? Não sei se ele não se arrependeu no meio do caminho, mas ficou bom, né? Isso que importa. Mas eu acho assim um desafio, porque o autor ali, ele faz, Salomão, né, gente? Ele faz um ping-pong de ideias assim, e tu tem que estar ali no Espírito Santo, assim, né? Para que ele te instrua, porque se tu lê aquilo ali solto, parece assim até que é para viver a vida de qualquer jeito mesmo, porque ninguém sabe se depois da morte não tem mais nada, né? Então, se a gente lê assim isoladamente, parece uma coisa até meio descrente. Então, ele tem um contexto para ser lido e tem ali a unção do Espírito Santo te conduzindo. Então, nos capítulos, ele faz ping-pongs de ideias, assim, semelhante aos provérbios, onde quase que cada versículo é um ensinamento sozinho, né? Nós vamos ler o capítulo 11, no versículos 1 a 6. Mas tudo isso depois de eu achar, porque senão também achei aqui. Então, Eclesiastes 11, versículos 1 a 6. Nós vamos ler, eu acho assim umas palavras um pouco difíceis, mas depois a gente vai vindo assim, né, entendendo cada coisa. Capítulo 11, versículo 1 fala assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda
com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Versículo 6. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então, aqui, irmãos, ele traz alguns ensinamentos, e alguns deles têm a ver com semeadura, e eu queria falar meio que cada um para vocês, tá? Esse versículo 1 é bem esquisito, lança o teu pão sobre as águas, né? A gente pensa, para quê, né? Joga o pão na água, em vez de comer, né? Mas, assim, andei estudando um pouquinho, aí cada um fala uma coisa, mas eu vou falar para vocês duas coisas que podem ser. Primeiro, sobre o comércio da época, quando se despachava coisas através do rio, né? Tinha alguém que levava essa mercadoria para uma outra região através do rio, e o produtor, aquele que, enfim, produziu o pão, ou seja lá qual for o produto, ele precisa confiar que aquela pessoa vai entregar no local certo, receber, trazer o pagamento de volta. Então, pode ser isso, ou pode ser um costume que é vindo já originário do Egito, que era de lançar as sementes sobre o rio e elas irem tomando as beiradas do rio no caminho, e aí como a beirada do rio é uma área super úmida, e ela é mais propensa a produzir. Então, era um jeito de se semear também, jogar a semente no rio, e o que pegasse pelas beiras do rio, né, produziriam colheita depois. De toda forma, ele está falando para a gente confiar, né? Fazer aquilo sem medo, sabendo que uma hora vai ter retorno, tá? O versículo 2 fala assim, reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá sobre a terra. Está falando sobre generosidade, esse é um tema que a gente vai tratar daqui a pouco, bastante até. Mas está dizendo assim, não sabes o que vai acontecer, então faz a tua parte. Tu tens, reparte com aquele que precisa. Eu vou pular para o 4, porque ali foge um pouquinho do tema, no meu ver, não foge muito, mas não me aprofundei nele. O 4 fala assim, quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Está dizendo o quê? Nós precisamos ter a iniciativa de fazer as coisas, e não ficar cogitando, será que é a melhor época? Será que está certo? Será que não vai chover? Será que não vai dar muito sol? Porque daí, irmão, se a gente pensa muito, sendo que o Senhor já instruiu para fazer, a gente não faz nada. Né? É a mesma coisa, eu dou um exemplo bobo assim, né? O Senhor nos instruiu a nos ajuntarmos, estarmos aqui, congregar. Aí a pessoa fica na dúvida se deve ou não congregar, quando o Senhor já falou que tem que congregar, né? Onde ela vai, aí é outra conversa. Mas isso é uma coisa que está claro na Bíblia, não precisa nem gastar tempo orando. Então, eu não preciso gastar tempo orando se eu devo ser um semeador. A Bíblia diz trocentas vezes que eu devo semear, em vários pontos, Velho Testamento, Novo Testamento. Jesus Cristo falava muito isso. Então, eu devo semear. Então, é uma coisa que eu tenho que fazer. Aí, o que eu vou semear, eu vou precisar botar um filtro nas minhas sementes. Amém? Versículo 6 fala assim, uma hora eu volto no 5, tá? Mas eu vou falar do 6 agora. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então, ele está falando de recorrência, de nós sermos persistentes. Semeia de manhã e semeia à tarde também, porque tu não sabe se é de manhã vai vir. E, às vezes, a gente é meio acomodado. Assim, não, eu já fiz a minha parte. Daqui para frente, o Senhor faça dele, ou fulano faça dele, né? E aqui a Bíblia chama a gente ser perseverante, persistente, ter iniciativa, mas ser frequente nisso, porque eu não sei se aquilo que eu semeio de manhã vai prosperar como a minha expectativa diz. Então, semeio de manhã, semeio à tarde. Então, além de saber que eu tenho que semear, tem coisas, né, para ver, que é a frequência, que é a quantidade, que é a confiança de saber que aquilo uma hora vai retornar. Então, parece um assunto simples, mas, na verdade, a gente muitas vezes deixa passar.
e vive a vida somente para o nosso umbigo, irmãos. Somente para o nosso umbigo. Não é difícil cair nisso. Na verdade, o fluxo natural da nossa carne é viver para o nosso umbigo. Continuando. Jesus usou muito esse tema como base para ensino. Vamos abrir em Mateus, capítulo 13. Mateus 13, versículo 18. Mateus 13, 18, diz assim: atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Irmãos, aqui o foco, eu acredito, que é falar basicamente no tipo de solo. Eu creio assim que o objetivo principal de Jesus aqui era falando que a palavra estava sendo semeada, mas dependendo do solo que recebe ela, vai ter um resultado ou não, né? Fugir um pouquinho do nosso tema. Mas o que eu quero falar aqui é que uma das coisas que a Bíblia mais fala sobre nós usarmos como semente é a palavra. E aqui, nesse caso, Jesus falou a palavra do reino, que daí a gente entende que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é uma excelente semente, que produz grandes frutos, que às vezes a gente não dá valor e acha que aquilo não tem efeito. Tu fala uma coisa da Bíblia que tu estás acostumado a ouvir sempre, para alguém que não está acostumado, aquilo brota ali de um jeito, irmãos, se estiver bom, que tu nem se acredita. Uma coisa tão simples que foi dita, a pessoa estava muito sedenta, escutou aquilo, aquilo germinou e deu muito fruto. E você semeou sem até muita crença, sem nem achar que ia dar tão certo. E Deus faz. Porque é semelhante aos ossos que crescem no ventre da mulher. Depois eu vou falar sobre isso. Que Deus faz assim. Não tem uma total explicação de como é o agir de Deus. Graças a Deus, porque a gente ia ser muito soberbo, acho. A gente é soberbo, não sabendo metade das coisas, então Deus não deixa tudo completamente claro para nós, que até hoje, para mim, é um mistério. Como é que nasce osso na barriga? Que é uma coisa que só tem coisa mole. Como é que nasce osso duro ali dentro, né? Mas é o mistério de Deus. E aqui, irmãos, ele tá falando da palavra como semente. Então, a palavra de Deus e também outras sementes são as nossas próprias palavras. As palavras que eu falo são sementes também. A gente vê isso na Bíblia, né? Vou usar, assim, primeiro um exemplo de Deus, que o próprio Deus usou a palavra para que as coisas viessem a ser concebidas, né? Lá em Gênesis 1 fala, e disse Deus, e haja luz. Para que Deus precisa dizer alguma coisa? Não precisa. Ele simplesmente cria e pronto, mas não, pela palavra, aquilo foi formado. E a gente vê outros pontos, até negativos, onde o pai, às vezes, amaldiçoa um filho e a vida do filho fica estragada para o resto da vida, porque o pai amaldiçoou, como é o exemplo de Cã, né? Cã, que é um dos filhos de Noé lá, que Noé amaldiçoou ele, no meu ponto de vista, erroneamente, mas tá bom. E amaldiçoou ele, e Cã se ralou-se o resto da vida por causa da palavra do pai. Já agora Sem, aí já foi abençoado, já foram abençoados, porque o pai abençoou, né? Então, a palavra tem o seu poder. Então, aí também a gente precisa aprender que o que a gente fala é uma semente lançada. Então, isso para o bem e para o mal. Mas na hora do mal, é difícil converter aquela vontade de xingar em uma palavra que abençoe, né? Falasse, sou a praga, sou abençoado do Senhor, querido, né? A gente não vê isso. Então, no meu ponto de vista, não fala nada, né? Se não está dando para abençoar no momento,
então não amaldiçoa, porque aquilo, irmãos, respinga lá na frente. E também o que eu planto, eu colho. Né? Então, quanto mais a gente entender isso, mais fica forte na cabeça isso, melhor. Então, aqui Jesus falando sobre as palavras, a palavra em si de Deus, e nós trazendo para nós a nossa própria palavra, né? Como isso tem efeito na nossa vida. Aqui, eu vou ler uma coisa que eu escrevi. Uma das principais lições para tirarmos da lei da semeadura é a instrução para sermos generosos. Provérbios 11, vamos abrir. Provérbios 11 está um pouquinho antes de Eclesiastes, né? Tá. Provérbios 11, versículo 24. É 24 e 25, tá? Provérbios 11, 24. Vou ler. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. E ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Não sei como é que está na tua Bíblia, mas esse termo é bem difícil, né? Mas ele não terá sede, né? Quem dá de beber será dessedentado, concretizando aquilo que eu falei no começo, que a gente colhe da mesma espécie que plantou. Quem dá de beber não será alimentado, será dessedentado. Né? Darão de beber a mim também. Então, quem planta uva, colhe uva, irmãos. Então, precisa ver isso. A palavra aqui, em tantos outros pontos que nós vamos ver ainda hoje, fala para sermos generosos. Irmãos, é fácil ser generoso? Depende. Tem gente que parece que naturalmente já tem uma generosidade com ele, já é mais liberal para abençoar, para dar as coisas, enfim, não fica pensando tanto, fazendo tanto cálculo. E tem gente que já é completamente diferente, né? Para arrancar uma coisa dali, né? Atravessa o rio com sorrisal na mão, né? E é assim mesmo, né? Mão de vaca, que é alguém entendeu só agora. Mão de vaca que é o bicho, né? Então, irmãos, esse vai ser mais tratado no reino. E tomara que seja, né? O ruim é quando vem para o reino, sai do reino, volta para o reino e não foi tratado nada, né? Continua com o sorrisal na mão. Então, a gente precisa entender que Deus nos chama para isso, ser generoso. É fácil ser generoso de uma forma geral, assim, tirando essas diferenças? Não é fácil, porque a generosidade, ela às vezes precisa da fé também. Você precisa dar aquilo que às vezes nem está te sobrando muito. Inclusive, nós vamos falar sobre isso aqui depois, né? Dificilmente Deus começa a agir em alguém quando está sobrando muito. Normalmente é quando a pessoa tem para ela e olha lá, né? E o Senhor aplica esse ensinamento de sermos generosos. Nós vamos abrir em 2 Coríntios, no capítulo 9, que fala da mesma coisa, só que num tema, já dentro de um tema, né? Ali em Provérbios era um ensinamento solto. E aqui em 1 Coríntios 9, é uma situação dos irmãos estarem sustentando aqueles que são seus líderes na fé, que alimentam eles na palavra, né, no ensino. Então, aqui o apóstolo Paulo está até fazendo um elogio, dizendo, olha, não tenho muito o que reclamar de vocês, só vou continuar ministrando para que vocês não percam essa virtude. Não foi assim que ele falou, mas é mais ou menos isso. Então, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, fala assim. Nós vamos até o 11, tá? Eu falei primeira, é segunda. Falei errado, gente. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Então, diz assim. Portanto, não é portanto. 6, diz assim, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Já explico necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribui
distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. É um trecho meio dificilzinho também, já vamos ver isso. Só vou ler o que eu escrevi. Esse é um ensino completo da generosidade. Escrevi assim, essa é a verdadeira teologia da prosperidade, eu posso dizer, né? Porque aqui o apóstolo está trazendo um ensinamento muito espiritual para a gente entender. Eu vou explicar melhor. Aqui, ele estava instruindo os irmãos a abençoarem, né? Aqui é financeiramente mesmo, os irmãos que estavam alimentando eles na fé. E as promessas de colheita eram promessas de colheita espiritual, se a gente for parar para ver, né? Que, no versículo 8 fala assim, Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, isso aqui não é dinheiro, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Por que parece plantio e colheita enviesado? É porque, na verdade, eles estavam plantando financeiramente para que a palavra continuasse sendo semeada, a obra continuasse sendo feita, e eles iam colher esses frutos espirituais que eles estavam plantando. Então, a prosperidade em Deus, irmãos, não é só dinheiro e não é mesmo, né? É disso aqui que o apóstolo está falando, que em toda boa obra vocês sejam frutíferos, que vocês tenham a graça de Deus, que vocês vivam plenos. Pleno quer dizer completo, inteiro. E aí ele fala também que a oferta tem que ser de coração, não por necessidade. E essa necessidade aqui, mais assim na essência da sua palavra, não é a necessidade da igreja, mas não por alguém me oprimir ou me coagir a ofertar, como se alguém fizesse uma pressão psicológica. Se não fazer, não sei o quê, não vai ser paz, sabe? Aquela pressão que não procede do Senhor, né? Então, o pastor, ou o líder, ou o evangelista aqui, apresentar a necessidade da igreja é uma coisa. Não dá para ficar botando, né? Enfiando a faca no pescoço dos irmãos. Então, ele está falando, gente, se vocês dão de coração, é isso, está certo. Aquilo que Deus falou com vocês e que o Senhor vai abençoar lá na frente, vai respaldar, com certeza. Sempre que a gente abre a mão e é generoso, o Senhor faz, irmãos. Porque ele tem que fazer, ele não tem que nada, irmão, ele não tem que nada, nós é que temos. Ele não tem que nada, mas ele faz porque ele é bom e ele ama nos abençoar, ele ama nos cuidar. Vocês sabem disso. Vez ou outra vocês veem um cuidado de Deus assim, principalmente nas coisas miúdas, que tu vê que Deus fez aquilo, é uma coisa pequena, por exemplo, não vai mudar a vida assim, mas Deus te cuidou de um jeito que aquele cuidado só servia para ti. Né? Ele fez um agradinho ali que combina exatamente contigo, porque tem a ver com o que tu estava precisando. Né? Se ele desse um carro zero, não falava tanto contigo quanto aquele, sabe? Então, irmãos, nós precisamos avançar, se algum de nós aqui é preso nisso, avançar nesse ponto. Crer que o Senhor vai fazer. E agora eu vou falar o que eu falo, não sei se eu já mencionei isso, mas... já. Que o Senhor fala conosco, irmãos, normalmente quando não tem dinheiro sobrando. Né? O Senhor nos chama a sermos abençoadores e, enfim, generosos, a palavra é melhor assim, na simplicidade do nosso ser, quando a gente tem pouco, e o pouco a gente reparte com alguém. E isso é muito pedagógico, quando a gente vai aprendendo a dar, mesmo não tendo muito. Porque se a gente bota na cabeça que quando estiver sobrando eu vou dar, irmãos, o dia vai estar sobrando e tu não vai dar, porque quanto mais sobra, mais tu gosta de dinheiro. Né? Gostar de dinheiro é bom, mas é mais ruim do que bom. Por quê? Porque aquilo, irmãos, vai te contaminando e te levando para um buraco infinito que nunca sacia. Nunca sacia, irmãos, as coisas desse mundo. Sempre vai ter uma coisa melhor para tu fazer, mais nova, mais bonita, não sei. Então, hoje, tu não consegue ofertar R$20 na vida do irmão, amanhã, quando o Senhor te falar em 20 mil, jamais. Ou em 2 mil, está lá tanto dinheiro,
Por quê? Né? Porque tu vai estar mais apegado àquilo que o Senhor te ajudou a conquistar. É triste, mas é. Né? Porque sem Deus, sem o fôlego de vida, todo dia de manhã, 7 horas, ou 6 horas, sei lá que horas eu levanto, a gente não é nada, não conquista nada, não faz nada. Né? Então, a gente precisa, pedagogicamente, aprender a ser generoso na pobreza, vou dizer assim, na simplicidade. Né? Quando a gente vê, eu acho bonito, quando a gente vê assim, que a pessoa estava necessitada numa comunidade, os outros da comunidade, tudo pobre igual ela, né? Se juntou e fez e abençoou. E aí tu pensa, é isso, né? É quando o Senhor age mesmo, um pouquinho de um pouquinho de outro. Vou dar um testemunho rápido, que eu quase me emociono, que tem a ver com o Tiago. Uma vez eu estava com 6 ou 7 parcelas do terreno atrasada. E eu não sei quanto é que era na época, mas eu acho que eram uns 500, 600 reais. E eu comecei pagando 330, terminei pagando 970 e pouco, né? Que ele crescia. Paguei em 8 anos, 9 anos. Aí, uma vez, ele sabia, não sei porquê, que eu estava com essa dívida toda, e ele me deu 100 reais para ajudar. Eu acho que dava assim tipo um quarto do valor, um quinto, não sei, né? Aí não sei de onde, irmãos, mesmo não sei de onde eu consegui o resto, e aquilo ali eu paguei, e depois surgiu uma outra coisa, e parece que a luz foi vindo assim, porque quando tu está com uma atrasada não é tão escuro, né? Mas quando tu tem muito assim atrasado, parece assim que tu está num buraco que não tem jeito de sair, porque tu não tem muito crédito também, né? Tu não tem muito dinheiro lá esperando para tu pegar emprestado, também não tem condições de pagar, né? Então, uma vez, não tem nada a ver com o Tiago agora e nem com isso, mas uma vez nós estávamos sem dinheiro, sem crédito no celular, sem limite no cartão, sem gasolina e sem mais alguma coisa assim. Eu pensei, meu Deus, né? Só não foi embora a dignidade, né? Mas o resto. E, enfim, mas o que eu quis dizer ali do Tiago era que ele não resolveu, assim, humanamente a minha vida ali. Ele me deu 100 reais, tipo assim, não pagava uma parcela, né? Mas aquilo ali, irmãos, é semente. É igual Jesus falando do grão de mostarda. O tamanho de um grão de mostarda, irmão, é uma coisa que a gente enfia no nariz. É minúsculo. E a mostardeira, né? É uma árvore muito grande, irmãos. É isso. O milagre de Deus. É o que eu falo. Deus não deu tudo para a gente entender, mas o que Ele deu, a gente pode atuar, né? Não sei como é que, na verdade, a batata nasce lá embaixo. Não sei bem. Não sei como é que nasce os ossinhos dentro do ventre da mulher. Não sei como é que um grão de mostarda vira uma árvore gigantesca. Não sei, irmãos, nem eu nem tu. Bem, assim, a gente tem, né, os estudos físicos, tal, né, da ciência, mas a gente pode dizer que é um milagre. Né? Uma árvore crescer, irmão, de uma coisinha que cai na terra, né? Uma criança ser gerada num ventre, irmãos, é um milagre. Então, o Senhor nos chama a fazer a nossa parte, não a entender todo o processo. Amém? Continuando. Tá. Fui falar da grande mostarda, me perdi aqui, espera aí. Lucas, capítulo 16. Versículo 10, fala assim. Tem a ver com o que eu acabei de falar, tá? Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco, é fiel... Não. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Irmãos, isso não é uma sentença, né? Então eu sou fiel no pouco, né? De certeza serei fiel... Eu sou infiel no pouco, então eu vou ser infiel no muito. Não, isso aqui é um ensino. Né? Se eu sou infiel no pouco, começo a mudar para ser fiel no pouco. Mas eu não tenho. Mas o meu carro é velho. Mas eu não vou oferecer carona. Mas a minha casa é pequena. Mas o meu quintal é feio. A gente sempre arruma uma desculpa, irmãos. Faz com que Deus te deu, que daí tu vai ver o que Ele vai fazer. Né? Não que tu mereça, não é isso, mas Deus faz. Né? Então... O teu carro é velho, oferece carona, ajuda o irmão que está precisando, o Senhor vai te abençoando. Porque Ele está vendo que o teu coração não está nem na singeleza daquele carro, né? E nem na má vontade de buscar o irmão na casa dele, e nem depois quando tu tiver um carro melhor, porque o teu coração está em servir, Senhor. A tua casa, ela serve para servir, e não para o teu umbigo.
continuando. Marcos 4, versículo 26, tem a ver com o que eu estava falando ali de não entender tudo. Marcos 4, 26. Diz assim, disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. 29. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Essa eu acho uma das parábolas mais invisíveis na Bíblia, assim, que parece que ninguém dá muita bola para ela, porque já tem a do semeador, que é mais completa, tal, né? Mas aqui está falando de outra coisa. Está falando do reino de Deus, né? O lançar a palavra, o fruto que aquilo produz nos corações que estão ouvindo. Mas eu vou usar o processo aqui do plantio para a gente aprender umas coisas. No primeiro ponto ali, ele fala assim, ó, o reino de Deus é assim como um homem lançasse a semente na terra. Quem é que lança a semente? É o Senhor? Não, é o homem que lança a semente na terra. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Está falando de um período de espera ou descanso, se a gente for parar para ver. O que ele fez depois de semear? Foi dormir, se levantar, e a semente germinou sem nenhuma influência dele, não sabendo ele como eu estava dizendo. Então, nos ensina o quê? A semear, plantar e descansar, sabendo que o Senhor está agindo ali embaixo, né, da terra. Depois fala assim, o 28. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. A terra por si mesmo, lembrando que isso aqui é uma parábola, uma figura de linguagem, o próprio Senhor frutifica, assim, a própria terra frutifica sozinho, não preciso explicar para a terra como é o processo do plantio, ela faz isso sozinha, então é o que acontece. E aí fala que depois disso tem um passo a passo que eu devo aguardar para até que chegar no versículo 29, o momento da colheita. Então, isso aqui, irmãos, é meio que o resumo de tudo que eu falei, né? De a gente entender o quão importante é fazer, selecionar a semente certa, estamos sempre semeando, e aí ser generoso, ser obediente, fazer aquilo que o Senhor nos instruiu. Irmãos, a gente precisa avançar, e só avança com atitude, dificilmente em casa, com a perna cruzada, olhando para o nada, ou vendo o celular, a vida muda, irmãos. Quantos de nós é a mesma coisa há tanto tempo? Sabe? Quantos de nós é a mesma coisa há muito tempo, que não mudou nada, não fez nada, não tomou iniciativa nenhuma, não cresceu em nenhum ponto, nem financeiramente, nem emocionalmente, e muito menos na obra do Senhor? Por quê? Porque não lança semente na terra, não tem coragem, fica olhando a nuvem, o vento, como diz ali, quem fica olhando não faz, realmente. Né, fica procurando a oportunidade perfeita que não existe. Os outros que não entendem nada de oportunidade perfeita já fizeram, já lançaram, já estão colhendo, e você está esperando a oportunidade perfeita. Então, irmãos, a gente precisa caminhar para frente, porque os dias são maus, é chegada a hora. Todo dia mais é um dia menos. E, falando de tempo assim, falando de tempo, Cauã, vou falar uma coisa que mexe muito comigo. Uma vez eu li uma coisa assim, um dia você colocou o seu filho no chão e nunca mais pegou no colo de volta, né? E, cara, eu fico assim, eu li outra. Um dia você saiu para brincar com seus amiguinhos na rua e foi a última vez e você não sabia disso, né? Então, assim, eu fiz uma mistureba agora, né? Mas eu quis dizer da urgência das coisas, né? Um dia eu botei a Monique no chão, né? Ela deve amar quando eu cito o nome dela aqui, assim, né? Igual a Giovanna Oasa, gosta de ser exemplificados aqui, né? Um dia eu botei a Monique, nunca, tá certo que eu posso pegar no colo, em outro momento, se for o caso, né? Mas não tem essa necessidade, né? E um dia eu botei ela no colo e nunca mais peguei, né? E como assim a coisa se dissipa na nossa vida, e se a gente não faz, a gente vai estar ocupado, irmão, com o nosso umbigo,
procurando dinheiro, procurando ser feliz, procurando satisfação. Eu acho que eu acabei. Deixa eu só ver aqui. Fim é um jeito bom de terminar uma coisa, né? É fim mesmo. Glória a Deus. Vamos nos levantar, irmãos? Vamos orar, irmãos, para que essa palavra caia num solo fértil, né? E produza frutos, e nós passemos a ter a iniciativa que devemos ter. Amém, queridos? Senhor Deus, te agradecemos por essa palavra, pedimos que o teu Espírito Santo traduza ela no ouvido de cada um de nós da forma correta, da forma como o Senhor quer nos instruir, nos ministrar. Senhor, abençoa a vida de cada um aqui, que a partir de hoje, Senhor, aqueles que não tinham esse entendimento integral da lei da semeadura, daquilo que eles devem fazer, venham ser esclarecidos, venham ser alimentados por essa palavra e passem a dar fruto, Senhor, através de boas colheitas, Pai. Em nome de Jesus, gera coragem, Senhor, gera iniciativa na vida dos irmãos. Sabemos que, às vezes, é muito difícil dar o primeiro passo para uma determinada coisa, mas que, se for a Tua vontade, que o Senhor torne clara, Senhor, aquele passo, aquele começo, para cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus, dá coragem, dá força, Senhor. Abençoa também, Senhor, a vida de cada um, a casa, Senhor, os planos, os sonhos, a saúde, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Algum recado, Roberto? Não. Deus abençoe cada um de vocês e amém. Fim.